Oi. Tudo bem, gente? Obrigada, Tudo bom? Walter. Obrigado, obrigado. Foi daqui que pediram a palestra de inteligência artificial? Legal. Não, é muito louco isso daí, porque o tema tá na moda, né? Modinha, né? Inteligência artificial é modinha. Ontem eu estava falando de inteligência artificial para o segmento financeiro. Hoje aqui com vocês no segmento de hospitalidade, de travel, enfim. Então, assim, muito legal, muito legal. Acho que realmente é a bola da vez, né? O pessoal falou, sou CTO da Zendesk para a América Latina. Quem conhece a Zendesk aqui? Tamo bem, Prodó, tamo bem. Boa. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu queria... Não sei se vocês têm essa percepção, né? Mas inteligência artificial não é um troço novo. Não é, né? Isso já tem mais de... Só aqui já tem mais de 60 anos de história, aí, quase 60 anos. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa aconteceu dentro do mundo acadêmico, né? Um monte de teoria, de pesquisa, de paper, mestrado, doutorado acontecendo, enfim. Opa, tudo bom? Vamos chegar. Bem-vindos. E muita coisa acontecendo, só que tinha um limitante. Qual era o limitante? Poder computacional. A gente não tinha poder tecnológico para desenvolver esse troço. Era muito caro, levava muito tempo, né? Então ficou muita coisa represada. O que está acontecendo com a gente de um ano para cá é que o custo computacional despencou. E muita coisa que estava sendo pensada, discutida ou teorizada, hoje já é realidade. Gente, vocês sabiam que o ChatGPT... Quem já brincou com o ChatGPT aqui? Todo mundo, né? Bacana, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Foi a empresa que mais rapidamente, em 2 meses, chegou a 100 milhões de usuários. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção de que nós estamos realmente no hype de uma tecnologia que vai e que está mudando a vida da gente, né? Então, tem um monte de coisa acontecendo. Eu confesso, de vez em quando, eu fico deprimido, né? Eu não consigo absorver tudo que está sendo falado, criado, assim por diante. Tenho certeza que vocês também estão com medo de perder esse bonde da história. E é um bonde, é um momento que vocês têm que aproveitar. Todos nós, a gente tem que aproveitar, né? E uma grande, grande preocupação, realmente, nessa história, é a questão da privacidade, da segurança e da confiabilidade de tudo isso daí. A gente vira e mexe, escuta histórias de soluções que erraram, né? Que estavam esperando uma coisa, que era inteligência artificial, e fizeram alguma burrada. A gente vê foto do Papa esquiando, né? Porque hoje tem muita coisa que é fácil de criar e é difícil verificar a autenticidade, se realmente é verdade ou não. Então, tem uma questão de confiança, né? E, por fim, né, é uma questão até de quem sou eu, né? Hoje, você já pode criar o seu bot, né? O meu bot pessoal do Walter, eu treino esse bot, eu explico para ele o que ele fazer, e o meu bot pode sair conversando com outros bots e tomando decisões por mim. Olha o perigo desse troço. Na verdade, não é perigo. Na verdade, é uma insegurança que nós temos contra qualquer coisa nova. Qualquer coisa nova, né? Vocês podem lembrar da vida pessoal de vocês. Todas as inseguranças ou os medos de vocês, eles estavam relacionados a coisas novas. Coisas que você não tinha o controle, que você desconhecia, né? Inteligência artificial é uma delas. É novo. Pessoal, é normal ter essa desconfiança. Mas eu acho que o que a gente não pode é ficar passivo, esperando, olhando, escutando tudo isso. A gente tem que agir, né? A gente estima que essa economia gerada, né, ao redor da inteligência artificial, ela é de uma ordem que é maior do que a soma do PIB da China e da Índia juntos, né? Parte disso porque ela vai otimizar processos ou alguma coisa, mas parte é porque vão ser criadas novas necessidades, novas demandas por parte de empresas e de clientes baseadas em
inteligência artificial. Então, meu primeiro conselho para vocês é: não tenham medo, experimentem, testem, porque tem muita coisa legal e a gente não pode ficar parado nesse momento. E a maneira que a gente tem visto as empresas usarem inteligência artificial, principalmente nessa área da Zendesk, enfim, de Customer Experience ou experiência para o cliente, é assim, quer dizer, eu coloco a inteligência artificial, a partir daí eu me diferencio, eu ganho mais mercado, eu reinvisto no negócio e esse ciclo ele vai rodando, né? Então, inteligência artificial como mecanismo para você inovar dentro da empresa, se diferenciar e crescer. Quando você olha para dentro do segmento de vocês, a jornada desse viajante corporativo, tem algumas coisas que eu acho muito bacanas, né? Primeira questão do plug and play. Tem muita coisa pronta, hoje disponível no mercado, em termos de inteligência artificial, né? Então, ChatGPT é de graça, você pode ter uma outra solução que cria imagem de graça, e não sei o quê, e assim por diante. Então, primeira coisa é assim, acho que dá para fazer muita coisa legal, só de pegar o que já está pronto, juntar, fazer um mashup e botar no ar. Essa é a primeira coisa, tá? Aproveita que tem um monte de coisa livre, disponível, junta esse troço todo e bota para funcionar. Dentro da Zendesk, a gente entendeu que, por mais que exista uma série de ferramentas, né, quer dizer, vou criar modelo para isso, para aquilo e tal, a gente se apoiou em usar toda a nossa base de conhecimento, são mais de 18 bilhões de interações ao ano, para criar um modelo de inteligência artificial voltado para a experiência do cliente, voltado para esse segmento, né? E eu acho que vocês, enfim, têm que pensar nisso também. Quer dizer, o que vocês conseguem fazer ali dentro do ambiente, dentro do segmento de vocês. A terceira coisa é focar na cadeia como um todo, né? Então, eu imagino todos vocês... Todo mundo tem cliente, né? Todo mundo tem cliente. Como é que a inteligência artificial vai ajudar o cliente? Mas como é que ela ajuda toda a cadeia? Não só o cliente, mas quem está por detrás, quem está no back-office, como é que ela ajuda os seus parceiros, né? Então, pensa inteligência artificial na cadeia como um todo. E, por fim, quer dizer, pense sempre em criar uma inteligência artificial ou usar soluções que sejam transparentes, que sejam confiáveis e que sejam seguras. Isso é a base dessa tecnologia. Quando eu penso em inteligência artificial, lá na Zendesk, a gente sempre gosta de pensar assim, eu acho que faz um pouco de sentido para vocês. Quer dizer, como é que eu uso ela do ponto de vista do cliente, mas talvez do ponto de vista interno de vocês para o atendente, ou então para os administradores, ou para um parceiro, né? E o legal é você sempre pensar quais são as métricas que você vai usar para medir a eficiência do seu projeto de inteligência artificial, né? Então, vou usar a inteligência artificial para, por exemplo, melhorar a empatia com o meu cliente. Vou usar a inteligência artificial para tornar a vida do meu atendente mais performática, mais eficiente e assim por diante. Então, adotem métricas claras para a aplicação de inteligência artificial. O que você está mirando e como você vai medir esse resultado em inteligência artificial. A maneira como a gente enxerga isso, né, é o que a gente chama de experiências conversacionais, né? Acho que conversa é um negócio que desde o começo da humanidade a gente faz, né? Lá na época da caverna você tinha, né, o pessoal tentando um se comunicar com o outro, um conversar com o outro. E até hoje a gente tem muito dessas conversas acontecendo. A diferença é que agora elas são baseadas em inteligência artificial. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E agora a gente já tem essas conversas que são ricas e imersivas, né? Então, estou falando com um cliente, né, via chat, e ele quer ver um mapa de assento,
né? Ele quer ver foto dos quartos, ele quer ver um vídeo da praia que tem do lado do hotel. Então, essas conversas elas têm que ser ricas, imersivas, e tem que trazer a série de coisas. Bot, inteligência artificial, automação, já faz parte, né, dessa nova realidade. E é óbvio que isso tem que estar disponível em todos os canais. Ah, mas eu só faço o WhatsApp. Mas você vai ter o cara que, de repente, não quer falar via WhatsApp, né? Eu, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando, se é uma coisa simples, eu até resolvo com chat, né? Ou com WhatsApp. Agora, se for um troço complicado, na boa, eu vou ligar. Eu vou ligar. E acho que o mesmo aplica para vocês. A cadeia de vocês é uma cadeia que tem muita coisa envolvida. Você tem hotel, você tem a companhia aérea, você tem os passeios, você tem uma série de coisas de parceiro logístico, enfim. Às vezes o assunto é tão complicado que o cliente vai querer ligar. O telefone não morreu. Só contar para vocês, o telefone continua, né? Esse negócio está na mão de vocês, também faz ligação, tá bom? Então, não vamos esquecer do telefone. E eu acho que no segmento de vocês, uma coisa super relevante é exatamente essa capacidade de vocês se integrarem com todo o ecossistema e trazer na mão de quem vai lidar com o cliente a informação toda num lugar só, né? Quem nunca passou por isso, né? Você liga, o cara fala assim, só um minutinho que eu vou acessar um sistema. Ah, peraí, agora eu preciso ver um outro negócio em outro lugar. Agora eu preciso ver outro negócio em outro lugar. Isso é improdutivo. Então eu tenho que trazer toda a informação da cadeia de vocês, centralizada, em uma tela só, na mão desse atendente, na mão do cara que vai responder e que vai falar com o consumidor. Essas conversas, né, elas acontecem em qualquer lugar, em qualquer sentido, né? Então, é óbvio que você tem o viajante querendo falar com vocês, mas, às vezes, o RH da empresa vai querer falar com vocês, né? Então, do lado de dentro, você tem os atendentes participando dessa conversa. O atendente, muitas vezes, vai ter que falar com o hotel, vai ter que falar com a companhia aérea. Então, essas conversas, às vezes, elas são em uma direção, com uma pessoa só, mas, às vezes, para eu resolver essa conversa com o cliente, eu tenho que envolver um monte de gente ao redor, né? Então, pensem que a conversa ela nunca é um para um. A conversa, muitas vezes, ela envolve outros participantes. E, às vezes, você vai ter que mandar mensagem proativa, né? Sempre que a gente fala de atendimento, a gente fala assim, o consumidor vai vir falar comigo. E eu fico aqui esperando. Não é isso? Né? O viajante vem falar comigo e eu vou ficar esperando. Uma das maiores dores de qualquer operação de atendimento é quando existe uma sobrecarga de atendimento, né? Você tem ali 10 pessoas prontas para atender, de repente, você não sabe por quê, vem aquela enxurrada de atendimento, enfim. Por que aconteceu? Super comum, segmento de vocês, um voo atrasado, um voo cancelado, um overbooking, alguma coisa assim. Quando acontece esse evento, desemboca onde? No atendimento. Se você tiver o controle disso na sua mão, porque você sabe se um voo está atrasado, você sabe se o voo vai ser cancelado, você pode proativamente falar com esses viajantes e avisar de uma maneira controlada na sua mão. E você não espera que venha aquela enxurrada. Então, você mitiga o problema, você diminui tudo aquilo que vai prejudicar a sua operação. Então, mensagens proativas é muito esse conceito de você tomar o controle e iniciar a conversa com o cliente, não esperar que ele venha até você por alguma razão. Quando você fala da inteligência artificial para o atendente, algumas coisas que a gente tem feito. Então, primeiro, a gente tem feito o que a gente chama de triagem inteligente. Então, eu tenho um modelo de inteligência artificial para o segmento de vocês. Eu consigo detectar o que está chegando. Primeiro, qual é a intenção desse consumidor?
Ele quer comprar, ele quer trocar, ele quer um reembolso, o que ele quer. Segundo, eu consigo detectar qual é o sentimento dele. Está bravo, ou está tudo bem, ou ele está neutro. E eu consigo detectar a língua. Por que isso é importante? Grandes operações de atendimento, elas fazem isso de maneira manual. Tem uma equipe que fica ali, tudo que vai chegando, ela fala assim, opa, deixa eu ver, isso aqui é troca, troca, manda para lá. Isso daqui é compra, compra, manda para lá. E fica fazendo isso de maneira natural, de maneira manual. Com inteligência artificial, eu consigo fazer isso de maneira automática, já mando para o lugar certo e consigo ter economia de tempo, de produtividade para as operações de atendimento. Depois que eu descubro isso, o que eu faço? Eu faço o roteamento inteligente. Eu vejo qual é a melhor pessoa para lidar com esse cliente, que essa pessoa, se ela está disponível ou não está disponível, se ela tem as habilidades, os skills necessários para tratar cada um dos casos. De novo, de maneira automática, de maneira inteligente. Eu detecto o que ele quer e eu já roteio para a pessoa, para a melhor pessoa, para resolver o problema. Só que quando chega para o atendente, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Opa, deixa eu ler esse e-mail aqui. Está lá, 2 páginas. Né? Então o atendente vai lá, começa a ler. Quanto tempo ele perdeu lendo esse e-mail? Qual é o risco de ele realmente ter entendido o que o cliente queria? Então, eu consigo pegar, com inteligência artificial, a Zendesk tem uma parceria com a OpenAI, a gente manda o texto do e-mail para lá, a OpenAI vai lá e sumariza, resume o texto e devolve um parágrafo falando o que esse cliente quer. Então, eu ganho em produtividade, diminuo o tempo, ele não precisa mais ler 2 páginas, e eu ganho em acuracidade. Eu garanto que esse atendente entendeu, de maneira simples, em um parágrafo, o que o cliente quer. Não só isso, mas, de novo, com inteligência artificial, eu consigo dizer para ele qual é a melhor coisa que ele tem para fazer agora. Olha, para esse cliente que quer esse troço agora, qual é a melhor coisa para você fazer? Só que eu ainda faço uma coisa. E aí volta no que a gente estava falando de inteligência artificial confiável, com segurança e transparente. Pode ser que tenham 2 ou 3 coisas que esse agente possa dizer de volta para o cliente, para o viajante. E eu mostro aqui do lado uma bolinha verde, amarela ou vermelha de qual é o grau de confiança do meu modelo de inteligência artificial. E eu deixo na mão do agente decidir, por fim, qual é o que ele vai responder para o agente, para o viajante. Então, é uma inteligência artificial que, ainda assim, é supervisionada e é controlada. Aqui parece fácil, né? Alta confiança, verdinho, outro amarelinho, é óbvio que é o verdinho, né? Poderia ter 2 verdinhos, poderia ter 3 amarelos. Então, de novo, como é uma tecnologia que a gente está aprendendo a confiar, eu vou deixar na mão do atendente que, por fim, tome a melhor decisão. Mas não só isso, né? Outra grande dor do atendimento, qual que é? É a rotatividade. Né? Ninguém nasce aqui e fala assim, papai, quando eu crescer, eu quero ser atendente. Né? Ninguém fala isso. Né? Atendimento, normalmente, é um emprego temporário, né? É um bico, você foi mandado embora, você vai trabalhar um tempo com atendimento. Ou então você tem 2 empregos, um deles é o atendimento. Né? Então é muito normal. E aí, por conta disso, a rotatividade no atendimento é muito grande. Se a rotatividade é grande, o que eu tenho que fazer sempre? Sempre treinar. Treinar, treinar. Sempre vai ter gente nova para eu treinar. O que a gente fez aqui foi falar assim, olha, quando chegar um ticket desse, procura aqui quais são os tickets semelhantes que já foram resolvidos no passado. Então, o atendente, mesmo que ele seja novo na empresa, mesmo que ele ainda esteja na curva de aprendizado dele de crescimento,
ele consegue, com um clique, saber o que foi feito em casos semelhantes a esse. Então, eu ajudo as empresas também a diminuir essa necessidade de treinamento e a mitigar o problema de rotatividade dos funcionários. De novo, baseado em inteligência artificial. Qual é o objetivo? Aumentar a produtividade, diminuir a dor do sofrimento de treinamento. Não só isso, mas com inteligência artificial e com a nossa parceria com a OpenAI, a gente consegue fazer duas coisas muito legais. O que o agente adora fazer, pessoal? Leu, entendeu, ele pega, escreve 4 palavras e manda embora. E chega aquela resposta, às vezes não muito legal, para o viajante, né? O que a gente consegue fazer com isso? O agente vai lá, escreve 3, 4 palavras, eu pego esse troço, mando para a OpenAI e peço para ela expandir a resposta, criar uma resposta mais agradável. E ele faz isso. Aí eu falo assim, olha, reescreve isso mudando o tom. Coloca um tom mais formal ou um tom mais amigável. Né? E por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo por detrás disso? Gerar mais empatia, mais satisfação com o cliente. Estou entregando uma resposta mais amigável na língua do cliente, do jeito que ele gostaria de receber. Para o viajante, né? A gente falou tudo isso que a gente falou aqui era do ponto de vista do atendente. Né? E para o viajante, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial? Então, a gente consegue hoje criar robôs, criar chatbots que tenham a identidade da marca. Né? Pensa o seguinte, que tem alguém aqui de marketing? Marketing, não. Ótimo. O pessoal de marketing, quando eles criam a proposta da marca, né, eles falam quais são os valores, como é que a gente vai se comunicar com o cliente, a identidade visual e tal. E pega essa mensagem e dissemina em todo lugar. Então, as propagandas têm essa visão da marca, o site tem essa visão da marca, tudo tem a visão da marca. Imagina chegar num chatbot e o chatbot responder sem estar conectado com essa visão, com essa construção de marca. Então, a gente consegue hoje criar chatbots que tenham a cara da empresa, até com sorrisinho, emoji, né? Quero que seja mais profissional, mais amigável, mais brincalhão, assim por diante. Então, é um chatbot alinhado com a cara da empresa, com a promessa de marca da empresa. E aí eu começo a conversar com esse cliente, com esse viajante, na linguagem natural, de novo, baseado em inteligência artificial, suportado pela nossa parceria com a OpenAI, eu começo a conversar em língua natural com o viajante. Né? Só que eu ainda consigo dizer, ou treinar, ou explicar para esse chatbot o que eu quero que ele resolva e o que eu quero que ele mande para dentro de casa. Talvez tenha alguma intenção que eu falo assim, não, isso daqui, quando for, sei lá, compra, resolve sozinho. Quando for uma troca, que é mais complicado, ou um reembolso, joga para mim, joga para um atendente. Ou então, resolve até um certo momento e depois faz o transbordo para um atendente. Então, não é que a inteligência artificial vai resolver tudo, mas talvez para alguns temas você prefira um agente humano respondendo àquele cliente. E para o pessoal que administra a plataforma, o que a gente consegue fazer? Então, grandes operações, né? Você tem algumas ações que a gente chama de automações, né? Ou macros, né? Uma série de passos que podem ser feitos. Só que, às vezes, é muito grande, você não consegue perceber o que está faltando, o que mais você pode fazer para melhorar a sua operação. Então, a gente, com inteligência artificial, a gente olha e fala assim, olha, essas são as coisas que você poderia automatizar na sua operação. Vocês conhecem aquelas páginas de perguntas frequentes? Acho que todo mundo tem isso nos sites de vocês, né? Tá bom. Como é que funciona aquilo? Você escreve uma vez e depois
nunca mais mexe, não é isso? Vamos falar a verdade, vai. É assim que funciona. Você faz uma vez, bota no ar e nunca mais atualiza, né? O que a gente está fazendo agora? A gente está deixando mais fácil isso acontecer. O administrador vai lá, vai poder escrever 3 frases e a gente vai criar um texto inteiro com a nossa parceria com a OpenAI para criar uma nova página de perguntas frequentes do zero. Com 3 frases pequenininhas, a gente pede para expandir e você já consegue criar automaticamente. Tem mais coisa a caminho que a gente está trabalhando. Então, detecção de entidades é uma delas, né? A gente escreve um chat ou um e-mail e fala assim: oi, meu nome é Walter. Opa, nome Walter. Meu CPF é 1, 2, 3, 4, 5. Opa, CPF e tal. Queria saber sobre a minha viagem, código de reserva tal. Opa, código de reserva tal. Então, com inteligência artificial, a gente vai conseguir detectar essas entidades e já jogar na cara do gol para o agente para agilizar o processo dele e melhorar a consistência. E a gente vai ter um copiloto também para esses atendentes, um robozinho, como se fosse o meu melhor amigo do atendente, que vai ficar dizendo para ele o que fazer, o que falar, como falar em tempo real. Eu acho que assim, acho que tem uma oportunidade da gente pensar em inteligência artificial no segmento de vocês, em tudo. Tudo, quando eu quero dizer, é em toda a cadeia, né? É para o cliente, é para o agente, é para os parceiros, é para os hotéis, para todo esse ecossistema de vocês, tem oportunidade da gente aplicar a inteligência artificial e de uma maneira que vai melhorar ou a empatia, ou a produtividade e a eficiência de algum elo da cadeia, de algum processo de vocês. E o que eu gosto sempre de dizer é que, assim, uma vez que você detecte esses casos, enfim, talvez você consiga colocar isso numa fila, né, para ser lidado com a gente, de novo. Pode ser aquele conceito de proatividade, né, e tudo isso suportado por inteligência artificial. Eu acho que esse é a coisa mais bacana que vocês têm que pensar. E o pessoal sempre fala, né? E toda vez que eu estou falando sobre inteligência artificial, aparece essa história. Mas, Walter, dá para confiar na inteligência artificial? E eu sempre respondo o seguinte: eu acho que eu não confio nem nos seres humanos, né? Quanto mais na inteligência artificial. Mas os seres humanos, eles ganham a minha confiança no dia a dia. A pouco, a gente vai confiando numa pessoa que a gente acabou de conhecer. A pessoa vai se provando confiável. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente tem que dar essa oportunidade para a inteligência artificial, para que ela possa provar, ou para que ela possa evoluir e gerar essa confiança, esse grau de segurança que a gente está buscando e que muitos de vocês devem estar se preocupando. Tá bom? Então, meu recado final é: vamos criar essa inteligência artificial responsável, confiável e que a gente possa crescer junto com ela. Obrigado.